Os processadores desempenham um papel crucial na otimização do ambiente, para que as placas de vídeo possam gerar o maior número de quadros por segundo possível. Os processadores mais adequados para jogos vêm equipados com recursos que impulsionam o desempenho, criando um ambiente ideal para maximizar a produção de quadros por segundo pelas placas de vídeo, FPS. As principais escolhas de CPUs atualmente estão disponíveis em uma faixa de preço que varia de cerca de R$ 1.500 a R$ 4.300. O processador colabora com a Unidade de Processamento Gráfico, GPU, para processar gráficos e efeitos visuais do jogo. Ele organiza os dados e comandos essenciais para a GPU e supervisiona a sincronização entre os processamentos da CPU, visando garantir uma renderização fluida e sem falhas. Abaixo estão listados os principais processadores recomendados para jogos. Investir em um processador para jogos pode trazer benefícios significativos para o funcionamento geral do sistema durante as sessões de jogos. Este componente lida com uma gama diversificada de tarefas, desde processamento de física e inteligência artificial, IA, até gerenciamento de entrada do jogador e otimização dos recursos do sistema. Com um desempenho sólido, o processador assegura uma resposta ágil aos comandos do usuário. Uma característica essencial em jogos competitivos, nos quais cada fração de segundo é crucial, como em jogos de tiro em primeira pessoa, FPS, ou jogos de estratégia em tempo real, RTS. O AMD Ryzen 5600G foi projetado pela AMD como uma CPU para jogos com GPU integrada. Combinando as microarquiteturas Zen 4 e RDNA3, este processador apresenta uma velocidade base de 4,3 GHz, podendo chegar a 5 GHz no modo turbo. Com 6 núcleos Zen 4 e 12 threads, e equipado com 6 megabits de cache L2 e 16 MB de cache L3, este componente oferece desempenho robusto. Além disso, o 8IT600G é um dos primeiros processadores de desktop a incluir uma unidade de processamento neural, NPU, para aumentar o desempenho em cargas de trabalho locais de IA. Em jogos com demandas gráficas elevadas, este processador não deixa a desejar. Testes indicam que a CPU com GPU integrada pode alcançar uma taxa média de quadros de 41 FPS no jogo Cyberpunk 2077. Tanto na Amazon quanto no Mercado Livre, o AMD Ryzen 5600G está disponível por R$ 1.519. O Ryzen 7 5800X3D é um processador baseado na arquitetura Zen 3, lançado pela AMD em março de 2023, destacando-se pela tecnologia avançada de SRAM empilhada em 3D, conhecida como 3D V-Cache. Este chip oferece um total de 96 MB de cache L3 para melhorar o desempenho em jogos. Com 8 núcleos e 16 threads, e fabricado com processo de 7 nm, este processador possui uma frequência de clock base de 3,4 GHz, podendo alcançar até 4,5 GHz. Em termos de eficiência energética, o AMD Ryzen 7 5800X3D apresenta um consumo moderado em comparação com concorrentes do mesmo segmento. Em testes de benchmark, este componente registrou um TDP de 105 EAR, com um máximo de 130 RAW, o que reforça seu potencial de custo-benefício. Na Amazon, o Ryzen 7 5800X3D está disponível por R$ 2.600. O processador AMD Ryzen 9 7955X3D, lançado em setembro de 2022, representa uma opção premium, com melhorias significativas de desempenho e eficiência energética em comparação com a geração anterior da marca. Com uma frequência de boost mais elevada de 5,7 GHz, este hardware impulsiona a produtividade de aplicativos de forma notável. Equipado com 16 núcleos Zen 4 e a tecnologia 3D V-Cache de segunda geração da AMD, que oferece 128 MB de cache L3 adicional, este processador promete oferecer o mais rápido desempenho em jogos disponível no mercado. Em comparação com o Intel Core i9 13900KS de 6 GHz, por exemplo, o AMD Ryzen 9 7955X3D
pode ser até 40% mais rápido. Na Amazon, este processador está disponível por R$ 4.299. O Intel Core i7 13700K é uma CPU de médio porte que oferece um excelente custo-benefício. Equipado com 8 núcleos de alto desempenho e mais 8 de eficiência, este processador possui velocidades que variam de 3,4 GHz a 5,4 GHz. Fabricado com a arquitetura Raptor Lake e litografia de 10 nm, este chip opera com um TDP inicial de 125 W, podendo chegar a 253 W no modo turbo, ideal para jogos de PC e renderização de cenas 3D complexas. O preço inicial deste processador é de R$ 2.799. Em avaliações de benchmark, a CPU da Intel demonstrou desempenho superior ao do concorrente Ryzen 7 7700X, tanto em aplicativos de renderização 3D quanto em jogos, onde alcançou em média FPS 7,5% melhor. Na Amazon, o Intel Core i7 13700K está disponível por R$ 2.799. Core i9 14900K é um processador desenvolvido pela Intel, apresentando a arquitetura Raptor Lake de 13ª geração, lançado em outubro do ano passado. Equipado com 8 núcleos de alto desempenho e 16 núcleos de eficiência, este processador atinge uma velocidade de base de 3,2 GHz, podendo chegar a 5,6 GHz no modo turbo. Além disso, com a tecnologia Turbo Boost Max 3.0, é possível impulsionar seu desempenho para até 6,0 GHz, embora esse não seja um cenário operacional comum. O preço inicial deste processador é de aproximadamente R$ 4.289. Com uma litografia de 10 nanômetros, este processador possui 32 threads e um total de 32 MB de cache L2, além de um adicional de 36 MB de cache L3. Avaliações em sites especializados em benchmarks destacam que o desempenho deste componente é altamente consistente, tanto em aplicações criativas quanto em jogos. Na Amazon, o Intel Core i9 14900K está disponível por R$ 4.189.